Seu Ancapso, e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que falou que vai revidar, que não porque os algoritmos são direcionados ideologicamente para doutrinar pessoas. Segundo diz o Matheus Leitão, isso daqui é ele dobrando a aposta contra Trump, Musk, Rumble. Ele decidiu peitar sozinho todas as big techs do mundo. Não interessa que a Europa abandonou essa luta, não interessa que o Canadá abandonou essa luta, não interessa que a Austrália abandonou essa luta. Os Estados Unidos abandonaram isso porque todos esses países perceberam que essa luta, na verdade, não ajuda ninguém. A liberdade de expressão é mais importante do que fake news ou o que quer que seja, mas o Alexandre de Moraes sozinho vai lutar por isso. É lógico, vai colocar a gente do lado da China, da Rússia, do Irã, né, da Coreia do Norte, países que acham que tem que controlar redes sociais. Eu não sei não, tá? Se essa daqui é a resposta do Alexandre de Moraes, meu amigo, puta que pariu, cara. Putz, é o que eu falo pra vocês, é muito burro. Essa notícia foi sugerida por Canil Equipe Cão, o Lula já jogou a toalha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Alexandre de Moraes fez a sua grande levante contra as Big Techs. Ele lá na USP, lá numa aula na USP, ele falou contra as Big Techs, falou que é um absurdo, que os algoritmos são direcionados ideologicamente para doutrinar pessoas, diz o Moraes em uma aula da USP. Disse isso sem absolutamente apresentar nenhuma prova disso, né? Por exemplo, ele diz aqui, ó, Moraes acusa Big Techs de fazer lavagem cerebral e de corroer a democracia, sem apresentar nenhuma prova, porque no final das contas é aquilo que eu falo para vocês, ao contrário, a lógica diz que não. Lavagem cerebral, existe esse método, tá? O método de lavagem cerebral existe, mas ele consiste basicamente em você isolar a pessoa, expor ela a um único ponto de vista. É como fazem algumas igrejas, alguns cultos aí meio malucos, que justamente impedem que você converse com qualquer pessoa de fora da igreja para justamente ficar envenenando você durante meses e meses com aquela doutrina, com aquela ideia e coisa e tal. E cara, infelizmente, você pode achar que não, eu sou inteligente demais para cair nisso. Se você estiver nessa situação, se você cair nessa armadilha, você cai. O nosso cérebro funciona assim, o consenso social é uma coisa muito forte no ser humano. Quando você imagina que tá todo mundo pensando daquele jeito, você tende a se conformar com isso. É assim que a esquerda dominou a política no Brasil durante muito tempo, porque eles estabeleciam esse consenso social através das empresas de mídia. Aqui no Brasil você não tinha nenhum canal para falar da direita, nenhum canal para criticar a esquerda. Então a maior parte das pessoas acreditava, mesmo quando você não acreditava nas ideias da esquerda, você achava que, bom, eu não acredito, mas todo mundo acredita, né? Olha o que fala na Globo, olha o que fala na Folha de São Paulo, todo mundo leva isso. Não vou nem lutar contra isso, porque isso daí é o padrão da humanidade. Então, as redes sociais são o contrário disso. As redes sociais é uma cacofonia total, todo mundo falando o tempo todo. Daí você não consegue estabelecer esse consenso social. Ou seja, é o contrário de lavagem cerebral. Você não consegue fazer lavagem cerebral nas redes sociais. Aliás, é muito engraçado isso, porque eles próprios desmentem eles próprios, né? O STF falou em determinado momento de desordem informacional, que isso seria usado para confundir as pessoas e coisa e tal. Então repara que o que eles sentem falta é justamente que eles tinham antes a capacidade de fazer lavagem cerebral nas pessoas através das mídias centralizadas. Eles conseguiam de fato estabelecer esse consenso social e impor a vontade que eles tinham sobre a sociedade. Então o que eles reclamam é da ausência da lavagem cerebral, mas então isso não é problema. Não são os outros que estão causando o problema, são vocês que causavam o problema antes e esse problema está sendo desmontado agora, né? Aqui, corroer a democracia. Desde quando a democracia é contrária à multiplicidade de ideias? Ao contrário, a democracia existe quando você tem ideias múltiplas mesmo. Quem não gosta de multiplicidade de ideias é quem está perdendo a luta política. É o caso da esquerda, é o caso do PSDB, que é o partido de coração do Alexandre de Moraes. O PSDB foi chutado fora da política brasileira, está para deixar de existir agora. Não sei se vai ser incorporado ao PSD, se vai acontecer alguma coisa com ele, mas consta que está acabando. E por que o PSDB está acabando? O PSDB está acabando porque errou politicamente ao brigar com o Lula, ao brigar com o PT, com luvinha de pelica, né? Não, eu sou contra o Lula, mas não vou pedir impeachment. Eu sou contra o Lula, mas não vou querer fazer nada não. Eu sou contra o Lula, mas não vamos jogar contra o Brasil, vamos apoiar esse projeto do Lula. Isso daí matou o PSDB. O PSDB perdeu 3 eleições seguidas. 4 eleições seguidas. Perdeu 2002, 2006, 2010, 2014.
Ou seja, o povo começou, pô, a gente quer uma oposição ao Lula. O PSDB não faz oposição ao Lula. Ou seja, é isso que matou o PSDB, não foi rede social, não foi mentira e coisa e tal. Ou seja, o problema desse pessoal é justamente quem está perdendo os corações e mentes da população é que acham que as redes sociais estão atrapalhando. Temos que censurar as pessoas, temos que controlar a Big Tech. Esse negócio aqui, ó, algoritmos são direcionados ideologicamente para doutrinar pessoas. Isso é uma burrice sem sentido. Só quem não sabe sequer o que significa algoritmo que fala uma coisa dessa. Eu já falei pra vocês, né? Tem muito idiota por aí, por exemplo, como esse careca idiota, macaco penteado idiota, que acha que o algoritmo é uma espécie de pirlim-pim-pim. Não, algoritmo pirlim-pim-pim, um pozinho mágico. O algoritmo tá fazendo isso, o algoritmo tá fazendo aquilo. Quando o algoritmo nas redes sociais, por óbvio, busca acertar o que aquele usuário iria querer ver de qualquer forma. Tem que ser isso, sabe por quê? Porque ao contrário das redes de televisão, nas redes sociais o usuário tem a escolha, ele tem a opção. Então se o algoritmo começa a errar, aquele site, aquela rede social perde espaço. Então o algoritmo ele tem que ser mesmo direcionado para ajudar a pessoa a encontrar aquele tópico, aquele assunto, aquele vídeo que ela gostaria mesmo de ver, que ela escolheria por ela própria se ela quisesse. É isso que o algoritmo faz nas redes sociais, não é nada além disso. Porque lembra, nas redes sociais você escolhe o que você quer ver. Você clicou para ver esse vídeo aqui. Na melhor das hipóteses, o YouTube sugeriu esse vídeo para você porque achou que você gostaria de ver esse vídeo. De qualquer forma, se você não gostar desse vídeo, você vai sair. E quando alguém sai no meio do vídeo, ou principalmente quando sai bem no iniciozinho do vídeo, isso penaliza o canal. O YouTube não gosta, o YouTube entende que o algoritmo recomendou errado o vídeo da pessoa. Então, ou seja, esse é o algoritmo. O algoritmo tem um objetivo muito claro e muito apartidário. Eu sempre falo pro pessoal aqui que as pessoas tendem a culpar o algoritmo por coisas que elas não entendem. Mas no final das contas, o algoritmo são as pessoas, é o seu público. Por exemplo, é conhecido, né, e eu sempre falo isso para quem está querendo começar um canal no YouTube, que um fator preponderante, muito importante para você ter sucesso no seu canal é ter constância de vídeos, é fazer vídeos todos os dias, no mesmo horário, na mesma hora certinha, você publicar o vídeo, coisa e tal. Aí você fala, isso aí porque o algoritmo do YouTube gosta disso. Mas sabe por que isso ajuda? Porque o público gosta disso. O seu ouvinte, a pessoa que assiste o seu canal, ela se acostuma a ver os vídeos naqueles horários direitinho. Então o ser humano é assim, o ser humano cria esses hábitos de seguir determinadas coisas. Então essa é a importância. Tudo que o pessoal fala de o algoritmo está fazendo isso, na verdade é o público que está fazendo isso. Quer ver um outro exemplo? Recentemente está uma discussão muito grande lá no X sobre o X estar favorecendo a direita e prejudicando a esquerda. E eu cheguei a falar com algumas pessoas isso, porque eu sigo contas de um monte de gente lá no X, né? É meu trabalho, eu tenho que saber o outro lado da história também. Pois bem, e o que eu falei pro pessoal é o seguinte, olha só, a esquerda, no momento que o Elon Musk comprou o X, a esquerda começou uma enorme campanha de vamos para o Blue Sky, vamos sair do X. Aí depois os grandes influenciadores da esquerda começaram a falar assim, olha, tem menos gente me seguindo, meu post não tá tendo mais tanta atração. Você é um idiota, você pediu para as pessoas saírem do X, o que você esperava que ia acontecer? Você falou pro seu público para sair do X. Agora você tá reclamando de que o X está com menos visualização para você? É lógico, seu público tá lá no Blue Sky. Vai lá, não tem, entendeu? O que o pessoal gosta, costuma, tudo que você critica o algoritmo, pare e pensa, será que não é o meu público que está fazendo isso? Não é o problema, não é o público e não o algoritmo? E a verdade é essa, é o que eu falo para vocês. Por que o Alexandre de Moraes se sente tão atingido pelo algoritmo? Porque antes eles tinham as redes sociais para formar o consenso social, para estabelecer aquela verdade que todo mundo acreditava e coisa e tal, e agora não tem mais isso. Então, ou seja, na informação descentralizada, as pessoas buscam ouvir notícias de pessoas que pensam como elas. Ninguém quer ouvir notícia de gente que você não gosta, que você não concorda. Você busca alguém que pense parecido com você. Não precisa ser igualzinho, então não precisa concordar 100% com a pessoa, evidentemente. Mas você procura pessoas que pensem mais parecido com você. Então, naturalmente, as pessoas vão para o lado, que ela já tem essa tendência. E, de novo, o Brasil é essencialmente conservador e religioso. Vai todo mundo para esse lado. E eu falo isso muito tranquilo, porque eu poderia ganhar muito mais audiência aqui se eu seguisse todas as linhas mestras aí do pensamento do pessoal. Eu me recuso. Eu tô aqui porque isso é uma outra verdade que eu também recomendo ao público, a quem quer ser criador de conteúdo, que é seja autêntico, fale o que você acredita de verdade. Porque as pessoas cheiram inautenticidade, as pessoas percebem quando você não está sendo autêntico no que você fala.
Então seja autêntico, o que você acredita você fala. Por mais que aquilo te faça perder público. Porque não tem jeito, se você começar a fingir que está acreditando em alguma coisa, fatalmente isso vai ser pior para você no futuro em termos de audiência, né? Enfim, tá aqui o Alexandre de Moraes falando que não, que o algoritmo e coisa... É uma besteira isso, uma lorota completa. Ele deu uma aula lá na USP, não sei o que lá, que é uma instrumentalização das redes para corroer a democracia e coisa e tal. Eu não sei se alguém falou para ele que lá na Europa o pessoal já chegou a desistir dessa história, já tá voltando atrás, entendendo que na verdade não tem como regulamentar isso, isso é liberdade de expressão, é uma escolha que já foi feita lá atrás pelas democracias. É melhor você ter fake news, é melhor você ter lá as Roussetti falando merda, lá um monte de merda o tempo todo, do que você censurar as pessoas e acabar controlando o discurso pelo governo, porque o governo vai usar isso para impor a narrativa do governo e vai acabar calando a oposição, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. O senhor Alexandre de Moraes é exatamente essa pessoa. Aí é muito engraçado, porque olha só, o Matheus Leitão diz aqui que Alexandre de Moraes dobra a aposta contra Trump, Musk e Rumble. Peraí, você está me dizendo que uma aula que ele deu para os amigos da turminha dele, para a bolhazinha dele da esquerda, uma aula que ele deu lá na USP, né, que só deve ter esquerdista nessa porcaria, eu não conheço a USP, tá? Mas eu imagino que só deve ter esquerdista nessa aula. Direito, na USP, só deve ter esquerdista lá. Não porque isso ele dobrou a aposta, ele falou, olha só que coisa, eu não sei se ele entendeu, que mesmo hoje a União Europeia está voltando atrás nessa história, está parando de correr atrás de regulamentação da rede social. Então ele dobrou a aposta, mas ele está falando sozinho agora, falando sozinho não, tá? Ele está falando do lado da China, do lado do Irã, do lado da Coreia do Norte, do lado da Rússia, do lado da Venezuela, do lado da Nicarágua. Foram os países que sobraram com essa ideia de que temos que calar a oposição porque eles estão fazendo manipulação das pessoas. Pessoas estão votando na oposição. Parem imediatamente, estão manipulando as pessoas, que absurdo, não sei o que lá. Agora, olha só, já vem o pessoal dizendo aqui, ó, que o modus operandi do Bolsonaro é igual ao modus operandi do Trump. Caraca, esse pessoal não conseguiu convencer nem o público brasileiro de que Bolsonaro deu um golpe, tá querendo inventar aqui no Brasil a história, isso aqui é a narrativa deles, já entendeu, né? A narrativa deles é que não, que o Alexandre de Moraes é o grande defensor da democracia mundial, ele tá batendo agora no Trump, ele vai levar a democracia aos Estados Unidos, é o Alexandre de Moraes, ele vai lá fodástico, lá com a capa dele de super-herói e aquela piroquinha dele desse tamanhozinho assim, para fazer, né, para levar a democracia nos Estados Unidos e coisa e tal. É engraçado, mas é isso que eles estão dizendo aqui. Essa que vai ser a estratégia do Alexandre de Moraes. Mas é o que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes não tem alternativa, meu amigo. Ele tem que ir para frente, ele vai para frente, ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar a aposta. Ele não tem alternativa. Se ele der um passo para trás, ele cai. É igual o Putin, a mesma situação, né? O problema, o que eu quero ver se vai acontecer, é quantas pessoas vão embarcar nesse trem do Alexandre de Moraes. O senhor Fábio Serapião aparentemente embarcou. O senhor Miriam Leitão aqui, o senhor Matheus Leitão, embarcou também. Quantas mais pessoas estariam dispostas a embarcar nesse trem desgovernado do Alexandre de Moraes que não recua nunca? Eu não sei. A minha visão é que cada vez mais pessoas vão começar a fazer a conta de que embarcar nisso daí vai ser uma roubada. O Alexandre de Moraes tende a perder apoio no final das contas. Tá quebrando a coisa. Olha só, é o que eu falo pra vocês, tem que agradecer a Deus por esse cara ser um idiota. Porque se ele fosse minimamente esperto, a gente teria muito mais dificuldade. Iríamos ganhar do mesmo jeito, tá? Porque a gente tá do lado certo. Quem tá do lado certo, inevitavelmente ganha. Pode levar um tempo, mas a gente ganha. Agora, ia ser muito mais difícil de ganhar de uma pessoa inteligente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.